Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas. Essa aula é direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Anísio Freire. Eu tenho que olhar no início do livro para saber. A disciplina é História e a gente vai dar continuidade ao assunto sobre as reformas religiosas e contra-reforma. Essa aula vai ser um pouquinho maior porque vai abarcar basicamente o capítulo todo, né? Do capítulo 10. A gente já tinha iniciado falando lá da página 96, mas a partir de agora a gente vai estar na página 97. Então pegue o livro de vocês e vamos jogar duro aí, beleza? Então, aí a gente começa assim, ó, na página 97, o início da modernidade. O Renascimento, as navegações, o absolutismo monárquico, todo assunto que a gente já chegou a comentar aqui, o mercantilismo e o colonialismo fizeram parte do quadro das amplas transformações ocorridas na Europa entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá? Não vou entrar muito nesse detalhe não, porque basicamente quase todos os assuntos que a gente já tinha falado nas aulas anteriores. Nesse contexto, as ideias, as atitudes e o modo de vida dos europeus foram transformados. O intercâmbio de povos e culturas ampliou o consumo de produtos e promoveu o enriquecimento dos estados modernos. Todas essas mudanças também se refletiram na religiosidade. Parte da sociedade passou a questionar o teocentrismo medieval e as regras do catolicismo. Então, assim, com o Renascimento, com as grandes navegações, com esse desenvolvimento, essa necessidade dos países europeus irem em busca de novas terras, novos territórios, fez com que eles chegassem, alcançassem esses novos territórios, novos povos, e inclusive acabou ocorrendo que muitas dessas culturas dos quais eles conheceram, quais eles tiveram acesso. Peraí que eu estou tentando mexer na luminosidade aqui. Essas culturas que eles tiveram acesso, essas novas culturas, novos povos, novas tradições, fizeram com que... Pronto, acho que está melhor. Estou com as olheiras aqui, né, gente? É cansados. Fez com que eles ampliassem esse leque cultural, esses novos conhecimentos a respeito de outras culturas, outras tradições, que foram se juntando, inclusive, ao que já fazia parte da cultura europeia naquela época, né? E isso acaba influenciando também a religião. E aí, com o próprio desenvolvimento do povo, com novos conhecimentos, com a ideia do racionalismo, que é muito presente lá no Renascimento, racionalismo, a ideia do cientificismo, a ciência, o crescimento da ciência, a busca pelo conhecimento, pelas respostas através do conhecimento, não mais somente através daquilo que, opa, Deus falou, tá falado. Não, o pessoal começou a buscar mais e mais conhecimento, mais e mais experiências, e isso faz com que haja o questionamento em cima do teocentrismo medieval, que é o teocentrismo. É a ideia de Deus como responsável por tudo, né? Deus está no centro do universo. Alguns vão defender o teocentrismo, outros vão defender o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Afinal de contas, beleza, Deus criou tudo, tá aqui na Terra, tal, tranquilo, você pode acreditar nisso numa boa. Só que é a partir de todo o desenvolvimento promovido pelo homem, todo o conhecimento adquirido, promovido pelo homem, para a criação de diversos objetos, criação de diversas tecnologias, vai colocar justamente quem no centro disso tudo? O homem. E no período medieval a gente vai ter uma concentração dessa ideia ainda sobre Deus. Por isso que é o teocentrismo. E isso vai começar a ser combatido lá dentro da Idade Média. Além das regras do catolicismo, que a gente vai falar um pouquinho aqui durante o decorrer dessa aula. Surgiram então novas religiões cristãs, chamadas de protestantes ou reformadas. Olha só. Elas pretendiam orientar-se diretamente pelos ensinamentos contidos na Bíblia e propunham reformas na Igreja Católica, protestando contra dogmas,
sacramentos, rituais e também contra os abusos praticados por alguns setores do clero. Dogmas, sacramentos, rituais, tudo é ligado a algumas crenças, tudo ligado a algumas crenças cristãs, algumas crenças dentro da Igreja Católica que defendiam com unhas e dentes, ferrenhamente mesmo, determinadas ideias. E isso eram ideias que o próprio racionalismo depois, que até o protestantismo vai acabar defendendo em um determinado momento, vai ser contrário a esses preceitos, a esse conhecimento que tenta ser imposto pelos católicos, né? Além desses abusos praticados pelo clero, que a gente entende muito bem como é que funcionava essa ideia de que quem estava fora da igreja, quem não era considerado católico, era um herege, né? Praticava a heresia. Eram pessoas que eram ditas, não tem Deus no coração, não faz parte da igreja católica, significa que ele não tem Deus no coração. Consequentemente, ele tem a ligação com o diabo, com o tinhoso ali, miserável. O que é que ele merece? Morrer na fogueira, desgraçado. Isso aí. Gente, calma, não vamos fazer isso não. Todas as igrejas evangélicas de hoje são, em certo sentido, herdeiras da crise que criou o protestantismo. Não é à toa que ainda hoje a gente ouve falar um pouco de que alguns evangélicos, algumas pessoas ligadas aos evangélicos, eles são chamados de protestantes. É a igreja protestante, são os protestantes. Por quê? Porque eles vão justamente protestar contra as ideias do catolicismo. Aí a gente tem na figurinha, ainda na página 97, mostrando o Concílio de Trento. Entre 1545 e 1563, representantes da Igreja Católica se reuniram por diversas vezes no chamado Concílio de Trento. O que é o concílio? Aqui no nosso glossário. Assembleia de membros do clero em que se decidem questões relacionadas aos dogmas, às doutrinas ou à disciplina eclesiástica. Tudo isso ligado à Igreja Católica internamente, né? Então, eles se reuniram por diversas vezes no chamado Concílio de Trento, numa tentativa de fortalecer o catolicismo e deter o avanço do protestantismo. Nesse concílio, a Igreja Católica introduziu uma série de mudanças em sua organização. Mudanças essas, né, que a gente sabe que elas começam como uma forma de tentar combater esse avanço do protestantismo, só que muitas vezes são reações extremamente violentas contra quem está de fora da igreja, mas chega um determinado momento em que realmente eles começam a se dar conta que a forma que eles defendem determinados dogmas acaba sendo prejudicial à própria igreja. A ostentação da riqueza abala a Igreja Católica. A gente sabe que a monarquia e a igreja sempre foram intrinsecamente ligados, muito ligados mesmo. Não é à toa que a monarquia absolutista ela tinha a influência da Igreja Católica dentro dela. Não é à toa que se dizia sobre a teoria do direito divino, que concedia ao rei um poder tão absoluto que era tido como um poder dado por Deus, como se Deus tivesse baixado aqui na terra, tocado na cabeça do rei, falando assim, opa, você agora é o rei dessa bagaça, é o rei desse local, e qualquer coisa que você resolva, tá aí, tem a minha assinatura embaixo. Na Idade Média, a Igreja Católica cobrava impostos dos camponeses que trabalhavam em seus feudos e o dízimo dos fiéis. Dízimo. Dízimo é 10% de todos os ganhos. Hoje, ainda hoje, a gente vê muito isso dentro principalmente das igrejas evangélicas, né? Mas a Igreja Católica, as doações, que não necessariamente se referem ao pagamento dos 10% dos rendimentos, mas também é uma forma de dízimo, só que não se determina qual a quantidade a ser doada, né? Dentro das igrejas evangélicas, a gente já vê
uma predisposição, uma discussão de que deve ser em torno de 10% desses rendimentos. Não é à toa que se chama dízimo. Dízimo significa a 10ª parte. Muitos membros do clero, em especial papas e bispos, usavam a fé das pessoas para acumular bens e riquezas. Olha só, a gente está vendo aí que existe uma semelhança muito grande o que a Igreja Católica fazia antes para o que algumas igrejas protestantes fazem hoje. O enriquecimento de pastores, tal. Tá vendo aí? Negociavam cargos eclesiásticos, sempre lembrando, eclesiástico é ligado à Igreja Católica, né? Então, os cargos eclesiásticos com nobres e reis em troca de terras e dinheiro, rebanho safadinho. Vendiam água benta aos fiéis que esperavam por bênçãos de Deus. Caramba, a gente vendo isso aqui, vendiam água benta aos fiéis que esperavam por bênçãos de Deus. A gente vê uma força muito grande do que a gente chama de charlatanismo. O que são os charlatães? O que fazem os charlatães? Eles tentam vender uma cura a partir de uma ideia de que foi Deus que tocou ali. Então, você adquirindo esse produto aqui, tocado por Deus, abençoado por Deus, você vai ter a sua salvação, você vai ter o seu local no céu garantido, né? Então, é aquilo. Claro, nas outras aulas a gente também já falou a respeito disso e tal, com outras turmas também já falei a respeito disso, dizendo assim, dentro de todas as religiões a gente vai ter gente que faça o bem e outras pessoas que fazem o mal. Então, não estou aqui dizendo que é uma regra para todas as igrejas, mas infelizmente a gente vê dentro de algumas igrejas, alguns pastores acabam fazendo isso, né? Que eles pegam, porque essa vassoura daqui é abençoada, você varrendo o seu chão com ela, você vai estar tirando todas as maldades de dentro da sua casa. Uma vassoura que no mercado custa, sei lá, 10 reais, e aí eles estão vendendo por 100. Ou então, uma semente que vai curar o coronavírus, tipo o pastor Valdomiro querendo vender isso. Charlatanismo puro. E aí ele vendia aquilo por 100, 200 reais. Coisa extremamente absurda, né? Comercializavam relíquias ditas sagradas, chumaço de cabelo de santo, retalhos de túnica de apóstolo, gotas do leite de Maria, e não secou não, foi? A mãe de Jesus, farpas da cruz de Cristo. Foi tanta farpa vendida, a cruz era uma só, mas venderam tanta farpa que é como se ele tivesse, sei lá, sido crucificado numa cruz do tamanho do Cristo Redentor. De tempos em tempos, o Papa permitia a venda de indulgência, isto é, do perdão para os pecados. Opa, meu querido, você pecou, não foi? Vamos lá. Tem esse papel aqui, você vai assinar, vai comprar por 500 reais e só de comprar ele aqui, tipo, Deus vai olhar assim, opa, assinou, pode perdoar, pode vir aqui para o céu que eu estou deixando, beleza? A gente vê isso muito ainda hoje, mas num outro modelo acontecendo dentro das igrejas, né? Com a cobrança de dízimos e taxas, além da venda de indulgências, a Igreja Católica obteve grande riqueza, porque tinha besta que acreditava ainda nisso e acabava comprando, como até hoje tem, né? Muitas igrejas, construídas e decoradas com materiais nobres como mármore, ouro e pedras preciosas, transmitiam essa ideia de luxo e poder. Então essa ligação da Igreja Católica com a monarquia era tão forte que vocês viam a igreja, dentro da igreja, que seria um local onde seria possível encontrar Deus, sendo que Deus está dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Então você pode estar num casebre mais simples possível, mas você tendo a sua crença em Deus, aquilo dali já é o suficiente. Mas as igrejas católicas, querendo fazer o povo de besta, fazer o quê? Não, entupir a igreja de ouro, de luxo, de pedras preciosas, de mármore, para trazer a ideia de que
Se você estiver ali, você vai ter uma grande prosperidade também, né? Pronto. Passando para a página seguinte. O clero não seguia o que pregava. A gente vê muito isso hoje em dia também. No catolicismo, os membros do clero tinham de adotar o celibato, que é a dedicação de sua vida exclusivamente para Deus e para a comunidade, né? O que os impedia de formar a própria família. Além disso, na Idade Média, a igreja considerava o comércio uma atividade desonrosa, criticava o lucro e condenava a prática da usura, que é a cobrança de juros sobre os empréstimos. Basicamente, o que a Igreja Católica fazia antes é o que a gente vê alguns pastores evangélicos, algumas igrejas evangélicas fazendo hoje em dia. Novamente, gente, por favor, não é uma regra. Isso acontece em algumas igrejas, em alguns locais ditos sagrados, mas não são todos, são poucos que fazem isso. Assim a gente espera. Mas quando a gente ouve falando desses pastores safados, milionários, a gente sabe muito bem quem são. Então, considerava o comércio uma atividade desonrosa. Olha só, e o povo continua comercializando coisa pra caramba, falando que é em nome de Deus, né? Criticava o lucro. Para você ter lucro, você acaba gerando gente muito rica. E a gente ouve falar que há muitos pastores aí milionários e chegando próximo até de ser bilionário. Quem sou eu para dizer, né? Fundemos as nossas igrejas, então. Igreja evangélica do quadrangular redondo triangular. No entanto, havia casos de clérigos que mantinham romances secretos e tinham filhos. O celibato impedia, teoricamente, que eles constituíssem família, mas havia alguns clérigos que faziam isso. E como vimos, a própria igreja acumulava e ostentava muitas riquezas. A profunda diferença entre o que o clero defendia e o que muitos de seus membros praticavam desapontou fiéis e pessoas do próprio clero, que desejavam que a Igreja Católica seguisse os princípios de justiça, sociedade e humildade. Fugindo um pouco essa ideia da igreja, a gente vê isso também dentro da política, né? De que muitas vezes os políticos eles pregam uma coisa, mas na prática eles fazem outra completamente diferente. Chega lá, opa, vamos defender o povo, vamos defender a família, vamos defender... E aí quando vocês veem, eles estão defendendo somente a própria família, e a família dos outros que se leem, fazendo com que a desigualdade social seja cada vez maior, mais abrupta, mais gritante, e os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. Como é que você defende uma família, defende a família em geral, se você acaba fazendo essa diferenciação entre as famílias que já estão lá no topo e as outras famílias que estão lá embaixo, gerando essa desigualdade social cada vez maior? Isso não é defender a família. As novas igrejas reformadas. No século XVI, as críticas à Igreja Católica resultaram na formação de novas religiões cristãs na Europa. Processo conhecido como reforma religiosa. Lembrando, assim, quando a gente fala sobre cristianismo, são todas as religiões que vão ter Cristo, que vão ter Deus como a sua divindade, né? O seu ser superior acima de todos os outros. Então você pode ser católico, que tem a existência de vários santos, mas acreditar em Deus, sendo Deus o maior de todos, ou seja, eles são cristãos. Ou vocês podem acreditar na existência de um único Deus, sem santos, sem intermediários, digamos assim, respeitando a existência de Maria, de Jesus, que seja, quer dizer, Jesus é o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? Na ideia de algumas religiões. Então, as religiões cristãs vão ser todas aquelas que vão ter a crença em Deus.
E aí, em 1517, na cidade de Wittenberg, localizada no Sacro Império Romano Germânico, o monge católico Martinho Lutero escreveu um documento com 95 críticas ou teses. São as 95 teses de Lutero aos comportamentos do clero e colou esse manuscrito na porta da catedral da cidade, catedral principal igreja da cidade, para que a população tomasse conhecimento de suas ideias. Ele estava afrontando a Igreja Católica através de ideias que iam contra os dogmas do catolicismo. Então, imagine o rebuliço que isso deu naquela época, né? Por sua atitude, Lutero foi considerado inimigo da Igreja Católica e, em 1520, foi excomungado pelo Papa Leão X. Excomungado, foi expulso da Igreja, porque Lutero fazia parte da Igreja. Aí ele foi expulso da Igreja porque ele foi considerado um inimigo. Uma pessoa que faz parte da nossa comunidade, da Igreja Católica, de repente está pregando contra a própria Igreja. Não, queridinho, não é assim que funcionam as coisas, não. Vá-se embora. Foi excomungado. E aí, então, quando ele foi excomungado, ele fundou uma nova religião, também baseada nos ensinamentos de Cristo e na crença que ele era filho de Deus e o salvador dos homens. Aí vem, né? Entre as mudanças que o luteranismo adotou, então, quando a gente fala de luteranismo, da igreja luterana, a gente está falando sobre a igreja que foi fundada por Martinho Lutero. Então, entre as mudanças que o luteranismo adotou em relação ao catolicismo estão: não há uma autoridade como o Papa, os líderes religiosos podem se casar e ter filhos, sem problema. O culto aos santos não é praticado e existe apenas os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Vocês veem como as bases do protestantismo, do luteranismo, consequentemente do protestantismo, são muito próximas às bases do que é pregado dentro das igrejas evangélicas hoje. Então, aí vocês têm ideia de onde é a origem, o porquê da origem do evangelismo, né? Lutero defendia o estudo da Bíblia para o fortalecimento da fé e a salvação da alma. E para isso tornou-se necessário traduzi-la do latim, conhecido apenas pelo clero, para as línguas nacionais. Então acabou sendo graças ao luteranismo, graças a Martinho Lutero, que vocês vão começar a ver esse conhecimento da Bíblia, essa leitura da Bíblia, a tradução dela do latim, que hoje é tida como uma língua morta, para as línguas nacionais. Só que aí a gente sabe de uma outra coisa. Durante esse período, séculos XV, XVI, XVII, até muito recentemente, a gente tem uma quantidade de pessoas que são letradas, que sabem ler e escrever, sendo muito poucas. Então o que acaba acontecendo? A leitura dessas Bíblias, a leitura da Bíblia acaba sendo feita por uma única pessoa. E aí a gente tem um grande problema. Essa leitura vai ter um direcionamento. A leitura, o que ele vai pregar, o que ele vai falar para o povo, que ele não vai simplesmente só chegar aqui e começar a ler. Ele vai ler e vai interpretar do modo dele. Só que essa interpretação é o que vai ser passada para o restante do povo. Só que nem sempre essa interpretação é a mais correta. E isso acaba gerando muitos problemas. Voltando aqui. Aliado a esse acesso mais fácil, o descontentamento com a Igreja Católica por parte de camponeses, explorados como servos, praticamente escravos, nobres, cujas terras eram apropriadas pelo clero, pela Igreja, e os burgueses, cuja principal atividade, o comércio, era mal vista, né? Já que se dizia que o comércio é uma atividade desonrosa, tanto dentro da igreja quanto fora dela, e quem vivia do comércio era justamente a burguesia. Os burgueses, eles cansaram da Igreja Católica,
falar mal da atividade deles. Então isso tudo acabou contribuindo para que a religião luterana atraísse grande parte da população e se espalhasse pelo Sacro Império Romano Germânico. Sacro é a ideia de sagrado, então o Sagrado Império Romano Germânico, que é romano, ideia de Roma, da Itália, né? A região em que havia toda a influência de Roma, e germânico, que é da parte que hoje, quando a gente fala em Germânia, é a Alemanha, né? Mas aí, naquela época, você pegava o Império Romano Germânico, era não somente parte da Itália, Alemanha, Áustria, um pedacinho da Rússia e vários outros países menores também, que estão todos ali no entorno desses dois principais, que são Itália e Alemanha. Tem também o calvinismo. Na França, governada por um rei católico, os simpatizantes do luteranismo foram violentamente perseguidos. Entre eles estava João Calvino, que se refugiou em Genebra, na Suíça, no ano de 1536. E foi lá que ele fundou, a partir das bases do luteranismo, a religião calvinista. Então, luteranismo, Martinho Lutero. Calvinismo, João Calvino. Só pegar o sobrenome deles. A exemplo do luteranismo, o calvinismo adotou a ausência do chefe religioso, a inexistência do papa, de alguém que está lá em cima que vai mandar em todo mundo, a permissão para o casamento dos líderes religiosos, eles podem constituir suas famílias, o batismo e a Eucaristia como únicos sacramentos e a abolição do culto aos santos. Mesma coisa de Martinho Lutero. Por outro lado, Calvino defendia que a salvação da alma dependia dos planos de Deus. A diferença. E que nada poderia mudar a escolha divina. Tal ideia foi chamada de predestinação absoluta. Então, você pode fazer a besteira que for, mas se você for um escolhido de Deus, sua alma já está salva. Isso é ruim, né? Imagine só, não, fulano é um predestinado. Aí ele começa a pecar aos montes, vai matando todo mundo que vê pela frente. Mas, opa, é um escolhido de Deus. Ele vai para o céu independente das besteiras que ele faça. Estranho. Para Calvino, o enriquecimento obtido por meio de usura, esforço individual, era sinal da bondade de Deus. Gente, a usura é a cobrança de juros sobre os empréstimos, novamente, voltando lá da outra página. Então, se você enriquece através da usura, você se importa mais com os lucros do que com a salvação do seu próprio povo, e a ideia do esforço individual, da meritocracia, tão falada meritocracia, mesmo que esse esforço individual você passe por cima de qualquer outra pessoa, tipo, basicamente você vai estar roubando dos pobres, cobrando o dízimo deles, mesmo que eles não tenham, mas os obrigam a, mesmo assim, continuar doando. E aí você vai enriquecer com isso. Opa, mas isso aí continua sendo um sinal da bondade de Deus. Deus quis assim. Isso atraiu para sua religião muitos burgueses, que se dedicavam quase exclusivamente ao trabalho e consideravam que festas, jogos, joias e roupas luxuosas afastavam as pessoas de Deus e de suas obrigações. A burguesia, mesmo demonstrando tanta avareza, tanta usura, se importando quase que exclusivamente com o lucro, eles se sentiram apoiados pelo calvinismo. Então, eles acharam por bem seguir essa religião que praticava a usura, não é? Vamos lá. E a próxima é o anglicanismo. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, aproveitando-se das crescentes críticas à Igreja Católica, rompeu com o Papa em 1534, aparentemente por razões pessoais. Brigaram, as briguinhas assim, bestas, um do outro. Casado com Catarina de Aragão, queria casar-se com Ana Bolena, safado. Mas o catolicismo não aceita o divórcio. E o Papa não lhe deu essa permissão. Era o Papa quem
permitia que houvesse o divórcio. Tá. E o divórcio era proibido, claro. Mesmo para que você você que não faz parte da igreja, né? Porque tipo os clérigos eles não poderiam se casar, né? Mas a população em geral eles se batizavam, faziam sua eucaristia, tal. E aí eles podiam se casar tranquilamente, sem problema, né? As pessoas que não estavam dentro da igreja. Mas o divórcio era proibido. Tipo, você pode estar vivendo o inferno que for dentro do seu casamento, mas a igreja vai te obrigar a continuar nele. Triste isso, né? A gente vê que tem muita semelhança com algumas igrejas de hoje em dia. O monarca criou então o anglicanismo, cujos seguidores poderiam se casar e se divorciar quantas vezes quisessem. Claro, você não está feliz dentro do casamento, termina. Pô. Ah, é chato? Mas fazer o quê? Vai em busca de sua felicidade, meu querido. E por que se chamou anglicanismo? Essa parte é importante. Você vê, Calvino, Martinho Lutero, luteranismo. João Calvino, calvinismo. E anglicanismo, foi feito pelo Henrique VIII. Qual é a relação? Anglicanismo vem da ideia do Império Anglo-Saxônico. Anglo é ligado à Inglaterra. Então, o anglicanismo é porque é uma igreja criada justamente na Inglaterra, né? Nesse império anglo-saxão, ou anglo-saxônico. Henrique VIII tinha outras razões políticas e econômicas. Interessado em aumentar seu poder, queria o apoio da nobreza e para isso confiscou terras da igreja para doá-las aos nobres. Queria também reforçar a aliança com a burguesia e propôs uma religião que não condenava a usura e os lucros, assim como lá a religião fundada pelo João Calvino, né, o calvinismo. O anglicanismo até hoje é uma religião majoritária na Inglaterra, mistura características do luteranismo e do catolicismo. Tem o batismo e a eucaristia como sacramentos únicos, permite o casamento dos líderes religiosos e valoriza o estudo da Bíblia pelos fiéis. Mas mantém templos e cerimônias luxuosas e tem um chefe máximo da religião, que é o próprio rei ou a rainha, né? Pronto. E aí a gente começa a ter uma série de críticas às atitudes praticadas pelos protestantes. Que a gente tem, embora as críticas à Igreja Católica tenham constituído o contexto do surgimento das igrejas reformadas, estas também foram criticadas no século XVI. Lutero, por exemplo, despertou grande antipatia ao afirmar que era preciso matar todos os participantes de uma rebelião camponesa para que o mau exemplo não se espalhasse. Havia calvinistas que condenavam à morte os acusados de praticar heresias, feitiçarias e traição conjugal. Muitos anglicanos perseguiam, torturavam e matavam os católicos e outros protestantes que não aceitassem o anglicanismo na Inglaterra. Aí vocês veem o que eu falei já no início desse assunto. Existem pessoas dentro de qualquer religião que vão praticar o mal. Então você vai ter vertentes dentro do luteranismo, inclusive o próprio Martinho Lutero, ele acabava defendendo essa morte aos participantes de uma rebelião camponesa. Por que os camponeses se rebelaram? Se rebelaram porque eles continuavam sendo explorados pelas igrejas, pelos monarcas. Então, tiveram o direito deles de chegar e falar assim, não, peraí, vamos combater isso que está de errado na nossa vida. A gente não pode aceitar simplesmente de bom grado, deixar aí a gente continuar sendo explorado, continuar sendo roubado pelo rei e pelas igrejas. Martinho Lutero lavou as mãos para isso e falou assim, se rebelou, não, mata todo mundo, independente. Pode até ser que o que vocês estão procurando de benefício para vocês seja bom, mas é uma rebelião, não quero saber, morte a todo mundo. Os calvinistas, aqueles que eram acusados da prática de heresia, tipo, o que é heresia? De defender coisas que são contrárias ao calvinismo, feitiçarias,
O que era considerado feitiçaria naquela época? Simplesmente, pronto, seu filho ficou doente, e aí você sabe que determinadas plantas, você juntando, fazendo um chá sobre aquilo e tal, você consegue curar o seu filho. Só que, pô, a igreja olhava para aquilo ali e falava assim, não sei não, viu? Eu acho que isso daí deveria ser tratado com, sei lá, banha de boi. E aí ela tá tratando com as plantas vindo de lá, do meio da floresta. Essa mulher deve ser uma bruxa. Tá fazendo feitiçaria aí. Morte. E a traição conjugal? Traição, gente. Traição é traição. É ruim de qualquer forma. Mas traiu, divorcia, né? Felizmente. Não precisa matar. Apesar da vontade de se enganar, seu sacana. E os anglicanos, eles fizeram o que a Igreja Católica vai acabar fazendo depois também com as pessoas que são consideradas como hereges. As igrejas reformadas também foram criticadas porque muitos nobres teriam se convertido por interesses econômicos, sobretudo para se apoderar de terras da Igreja Católica, ou seja, eles não acreditavam exatamente nos ideais dessas igrejas calvinistas, anglicanistas e luteranistas. Na verdade, eles se aproveitaram da ideia de que essas igrejas reformistas defendiam a economia acima de tudo, praticamente, e esses nobres, esses burgueses acabaram entrando na igreja por conta disso e se mantiveram lá. Não eram expulsos, né? Então isso acabou gerando muitas críticas também. Muitos burgueses teriam feito o mesmo porque as recém-criadas religiões não condenavam o comércio, os lucros e a usura. Além disso, monarcas impuseram sua religião ao poder e usaram as reformas para concentrar poder político. Esse especificamente dentro do anglicanismo, que tem essa ligação com o rei, né? O próprio rei Henrique VIII foi quem fundou a religião. Então ele tentou se aproveitar a partir disso para poder voltar àquela ideia do teocentrismo, mais ligado ao direito divino que era concedido, que era dado a ele, né? E aí a gente tem a resposta da Igreja Católica, né? Que é a Contra-Reforma. Você vê, a reforma, as igrejas reformistas, que é a reforma protestante, é calvinismo, luteranismo e anglicanismo. E aí a Igreja Católica, quando viu esse crescimento do protestantismo, eles, buscando também retomar o espaço que havia sido tirado deles, eles deram a resposta, eles fizeram a contra-reforma. Tem a reforma, tem a contra-reforma, que é da iniciativa da Igreja Católica. O surgimento das igrejas protestantes fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. Como reação, ela organizou a Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, e esse movimento veio ao encontro do antigo desejo de muitos clérigos e leigos católicos de executar uma reforma sem destruir a estrutura da igreja. Aquelas pessoas que, mesmo dentro da Igreja Católica, estavam vendo que haviam coisas erradas, mas se mantiveram lá dentro, tentando modificar isso através de diálogos mais internos, e não esse rompimento de vez que foi promovido pelo Martinho Lutero inicialmente. A Reforma Católica não pode assim ser encarada apenas como uma reação ao surgimento do protestantismo. Suas origens são anteriores à Reforma Protestante. Como eu falei, eles já tinham a ideia de mudar algumas coisas dentro da Igreja Católica. E aí eles aproveitaram esse momento para poder colocar em prática isso. E em 1545, sob a liderança do Papa Paulo III, membros do clero se reuniram no Concílio de Trento com o objetivo de discutir os problemas enfrentados pela Igreja Católica. Era preciso tomar decisões para livrá-la da corrupção, reafirmar seus dogmas, combater as heresias e divulgar o catolicismo. A Contra-Reforma pretendia recuperar a confiança dos fiéis. O término do Concílio de Trento ocorreu em 1563,
E durante os 18 anos de sua duração, várias decisões foram aprovadas. Então, esse Concílio de Trento, ele permitiu que houvesse diversas respostas efetivas por parte dos membros da Igreja Católica para poder gerar uma melhoria dentro da Igreja, para que os fiéis pudessem voltar a frequentá-la e se combater aquilo que o protestantismo ele defendia, o que ele acabou tirando da Igreja Católica. E aí o que algumas decisões desse Concílio de Trento tiveram: o fim da venda de indulgências e relíquias, a venda de indulgências e relíquias, essa ideia da venda do terreno no céu, né, digamos assim, e as relíquias também, você compra isso aqui é abençoado, tá, então, com isso aqui você vai ter o seu lugar no céu garantido, tá, então, vamos acabar com isso daí. A reorganização da Inquisição, com a formação de novos tribunais do Santo Ofício, para julgar e condenar hereges. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Tribunal do Santo Ofício um pouquinho mais para frente aqui dessa aula. Prática conhecida desde a Idade Média. A divulgação do Index, que é a lista de livros cuja leitura era proibida para os católicos, por conter ideias contrárias aos dogmas da Igreja. Todos aqueles livros que eram considerados subversivos, aqueles livros que defendiam ideias racionalistas, cientificistas, ou que simplesmente iam contra aquilo que era defendido pela Igreja Católica, era considerado como algo ligado à heresia. Era algo negativo, era algo diabólico. Então havia um index, que era simplesmente a lista desses livros, que era atualizada constantemente à medida que novos livros iam sendo lançados, e esses livros eles eram censurados. Só que não era uma simples censurar, vai deixar de vender agora. Não, vai pegar todos esses livros e queimar, jogar fora, rasgar. Tipo o que aconteceu na ditadura militar durante a censura, em que discos, livros, pinturas eram consideradas como ruins, eram consideradas como algo que ia contra os preceitos militares, e aí eles buscavam retirá-los de circulação, né? Acabava rolando uma venda alternativa, alcançando ainda pessoas de forma alternativa, assim como esses livros que foram proibidos através do Index. A obediência ao Papa como chefe máximo do catolicismo, isso aí acaba se mantendo, claro. A continuidade do celibato clerical e do culto aos santos e à Virgem Maria, aí são questões que vão contra o que se defendia dentro das igrejas protestantes. A atuação dos padres jesuítas como divulgadores do catolicismo. Isso a gente vai acabar vendo muito nas colônias. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande influência, por exemplo, do padre Anchieta, que foi um dos maiores padres jesuítas, e muito bem visto, inclusive, por muita gente, até que passou pela conversão, né? O sucesso da Contra-Reforma foi significativo. Missionários de diferentes ordens religiosas ajudaram a trazer novamente para o catolicismo fiéis de várias partes da Europa. A Contra-Reforma ajudou a Igreja Católica a se reorganizar e se fortalecer, mas não evitou o crescimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Cada vez mais pessoas iam aderindo a essas novas religiões, só que a Igreja Católica também, algumas pessoas que estavam de fora de qualquer religião, eles passaram a conhecer todas essas possibilidades e iam entrando nessas igrejas, né? Nas quatro, as três reformistas, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, e a Igreja Católica também. Então, continuou tendo um aumento de fiéis, ainda que não fosse na mesma velocidade, na mesma força que as igrejas reformistas elas conseguiram.
Entre os séculos XVI e XVIII, católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, muçulmanos e judeus consideravam-se inimigos, envolvendo-se em guerras e perseguições religiosas na Europa e na América. A gente vai ver agora, já no século XX, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente na Primeira Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, né, que ainda eram vistos como inimigos, já que o Hitler, ele foi um católico fervoroso, né? Enfim. E para finalizarmos esse capítulo, temos aqui o combate às heresias, que a gente vai voltar até na questão do... me perdi aqui, do Tribunal do Santo Ofício. A Igreja Católica procurava reforçar sua autoridade espiritual sobre a sociedade europeia, combatendo práticas e ideias que contrariassem suas doutrinas. Aos seus olhos, os cristãos deveriam reconhecer e aceitar as verdades estabelecidas por elas. Aquilo que a gente já vem falando. São as ideias da Igreja Católica que precisam ser defendidas com unhas e dentes, e quem pensar diferente está agindo de forma errada, está sendo coadunado, está sendo pego pelo demônio, pelo capeta, pelo capiroto, pelo... como é? Sei lá. Pelo diabo. Eram considerados heresias as ideias, as pesquisas e as atitudes contrárias às verdades e regras impostas pela Igreja, como criticar a riqueza e o luxo em que alguns membros do clero viviam. Você criticar a riqueza e o luxo dos membros do clero era considerado como heresia. Você não podia falar mal. Pô, o cara tá indo contra as ideias da Igreja Católica, meu irmão. Tá enriquecendo o que não deveria acontecer. Opa, mas só eu posso falar mal dos meus. Se você falar mal, corta a cabeça dele. Põe ele na fogueira. E aí, pessoas com hábitos incomuns na época, como ter um gato de estimação. Gente, eu seria um herege. Ou saber preparar remédios caseiros, eram acusados de serem hereges. Por que eram acusados de feitiçaria? Os gatos eram ligados à ideia de bruxas, né? De feitiços, tal. Então quem tinha gato era praticamente considerado um feiticeiro, um bruxo. Tem um monte de bruxo aí, né? Que eu tô ligado. E quem fazia remédio caseiro também era considerado um herege. Ó, aquele chá de casca de cebola que sua mãe faz, ela também seria considerada para curar dor de barriga, né? Ela também vai ser considerada como herege, viu? Sinto muito. Igreja Católica, Tribunal do Santo Ofício, meu irmão. A Inquisição, com função de investigar cristãos cujas condutas fossem interpretadas como heresias, foi criada no século XII, mas se intensificou no período da Contra-Reforma, ampliando-se para as colônias dos impérios português e espanhol. Veio para o Brasil e passou por toda a América Espanhola também. E na África também bastante. O suspeito era julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e poderia ser punido com jejum, doação de bens à igreja, prisão e pena de morte. A condenação mais severa era a morte na fogueira. Muita gente queimou na fogueira, principalmente mulheres, que eram consideradas bruxas, mulheres que eram solteiras, não se casavam de jeito nenhum, que não achava, não queria. Elas eram consideradas bruxas, muitas vezes, porque se pensava assim, mas ela não quer se casar, mas a ordem natural defendida pela Igreja Católica é a mulher casar e ter filho. Se ela não está querendo casar, significa o quê? Aí essa mulher deve ser uma bruxa. Queima ela na fogueira. Só porque ela não queria se casar. Acontecia. Então, aí esse Tribunal do Santo Ofício, ele, baseado na Inquisição, ele acabava, dentro dessas reuniões, tal, se analisava o que essas pessoas consideradas como hereges praticavam, e eles eram punidos dessas mais diversas formas, né? Nos países ibéricos,
Alguns monarcas utilizaram o Tribunal do Santo Ofício como instrumento contra opositores políticos e contra judeus e muçulmanos que viviam em seus países ou para arrecadar fundos e cobrir as despesas do governo. Olha só, os países ibéricos são da Península Ibérica, na região de Portugal e Espanha. Então eles utilizavam as ideias do Tribunal do Santo Ofício justamente para ir contra os opositores políticos. E pronto, essa última parte de Caça às Bruxas, vocês deem uma lida aí, que é interessante só para acrescentar mais alguma coisinha para vocês. Beleza? Mas aqui não vai entrar na prova não, esse trechinho final. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Foi aula pra caramba, 50 minutos já, gente. Mas é isso. Valeu, galera. Espero que tenham gostado da aula. Deixa o like. Não, brincadeira, não precisa deixar, tá? Qualquer coisa, pergunta. Valeu!